Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre marketing internacional e a nova economia. A ideia é falar um pouquinho sobre alguns posicionamentos de marketing internacional que já conversamos um pouco e focar também na parte de planejamento de marketing internacional, entender um pouquinho como se portar, como se posicionar para que você possa internacionalizar a sua marca, a sua empresa. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo. Vamos seguir aqui então com a nossa aula. A primeira coisa é entender a questão do cenário mundial, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas é importante deixar claro para vocês que o mundo nesse milênio está condicionado a contínuas mudanças, ou pela continuidade de mudanças. Né? Então a gente tem aí um novo cenário muito mais dinâmico para que você possa trabalhar com a sua marca, com o seu produto, com a sua empresa, e essa mudança se tornou tão habitual e acabou trazendo para a gente aí alguns momentos que são regulares e alguns momentos que acabam se tornando instáveis. Né? Então a gente tem aí uma necessidade de observar o mercado mundial como sendo um cenário cada vez mais próximo da nossa realidade. Então, as empresas elas precisam observar o cenário mundial e entender que agora chegou o momento de se abrir para o mundo e começar a entender que as novas concorrências não são apenas aquelas que estão tratadas na parte regional, e sim também tratadas pelo aspecto mundial. Os vetores de desenvolvimento da nova economia são a rapidez, a proximidade, o foco e a integração entre empresa e sociedade. A rapidez na tomada de decisão, a proximidade da organização e de seus públicos, o foco, né, na hora de você trabalhar com a atuação do seu público-alvo e o desenvolvimento harmonioso entre a empresa e a sociedade. Então, todas as empresas começarem a entender que essas são as novas perspectivas dessa nova economia e cada vez mais é necessário você manter um relacionamento com o seu cliente, conhecer as suas necessidades, analisar cada momento em que o seu segmento está sendo tratado, para que você possa de fato ter aí um posicionamento que seja atencioso e que tenha relevância para a vida das pessoas. A gente pode perceber que hoje as barreiras globais elas estão sendo quebradas. Acho que a tecnologia é uma das grandes responsáveis, tanto na parte de difusão de informações, como na parte também até mesmo da aproximação entre as pessoas de diferentes públicos. Hoje você não tem mais algumas barreiras que nós tínhamos antigamente, como por exemplo a barreira linguística. Né? A gente tem aí alguma dificuldade, mas existem tecnologias que já permitem você sincronizar esse tipo de questão utilizando aí vários recursos, como Deep Learning, por exemplo, reconhecimento de voz, para que você possa conversar com as pessoas livremente, independente do idioma. E isso tende só a aumentar e a melhorar. Logicamente, a gente sabe que a língua inglesa ainda é a língua padrão aí para quase todos os segmentos aí, né? No mundo todo. Só que essas barreiras linguísticas, barreiras regionais, barreiras de comunicação, barreiras culturais, elas estão se diminuindo cada vez mais e aproximando as culturas e a conversação entre as pessoas de uma maneira muito fácil, muito rápida, e isso tem promovido aí um acesso muito maior das empresas com as regionalidades. Né? Então as empresas começam a entender que os novos públicos, as novas pessoas estão aí cada vez mais em locais que antes não eram observados e hoje acabam sendo os maiores consumidores. E a gente percebe que com a internet as barreiras também elas se tornaram menores, porque de fato você consegue se aproximar muito mais aí do seu público sem ter um custo muito elevado e você consegue mapear e ter percepções ali sobre interesses de cada cliente de acordo com a sua regionalidade. Então eu não preciso mais simplesmente ir até os países, mas eu posso observar quais pessoas de quais países têm visto o meu conteúdo porque eu estou divulgando ele. E aí a gente consegue mapear e perceber, por exemplo, que na China aquele meu produto teve muito mais aceitação do que na Índia. E aí na Índia eu tive uma baixa aceitação e aí eu começo a ter métricas para poder focar em novos mercados. Isso é muito interessante porque tem acontecido aí com uma constante e isso tem aproximado aí as empresas de decisões de internacionalização. E quais são os desafios que a gente tem aí logo no início, aí, na hora que a gente pensa em internacionalização empresarial? O primeiro deles é a gente entender se vale a pena ou não trabalhar com internacionalização. A gente tem um processo dos negócios internacionais, que é a informação sobre o potencial mercado e os objetivos daquela organização. E aí a pergunta que não quer calar é, internalizar, sim ou não? Você tem que definir se vale a pena você ir para o mercado internacional ou não. Depois disso, qual a estratégia que você vai trabalhar? Qual vai ser o nível de envolvimento que você vai trabalhar para poder alcançar aquele objetivo de internacionalização. Depois, qual vai ser a seleção desses mercados? Qual vai ser o segmento em que você vai trabalhar caso você vá se internacionalizar?
E quais seriam os métodos de entrada no mercado? Qual vai ser a forma que você entendeu que você vai trabalhar com a exportação, ou a indireta, ou a direta? A gente já tratou sobre esse assunto. Ou qual vai ser a forma? A gente vai adquirir uma nova empresa, a gente vai ser societário de uma outra empresa. Então, qual vai ser o método de entrada nesses mercados? O que vai ser definido? Então, são perguntas que a gente tem que elaborar antes de iniciar o próximo passo, que seria o processo de internacionalização. E quais são os processos que a gente tem que observar aí quando a gente fala sobre negócios internacionais? Primeira coisa é a parte de marketing, então a gente tem aí os mesmos condicionais aí do marketing mix, né, que seria o produto, preço, a distribuição e a comunicação. Isso tem que ser observado ali com atenção, porque agora a gente começa a olhar que não é simplesmente você trabalhar com o produto que você tinha, porque esse produto ele pode ser personalizado de acordo com aquela região. O preço não é mais tabelado na sua moeda local, ele começa a ser baseado em moedas internacionais. A distribuição, que seria a parte logística, é a ideia de que você vai promover estratégias de logística, de entrega desses produtos aí, que pode atuar com diversos segmentos. Pode ser aí no segmento da logística integrada, que vai integrar a parte de navio, avião, barco, ônibus, carretos, enfim. Você tem aí várias possibilidades. E você tem também a preocupação com a comunicação. Como que você vai se comunicar com aquele cliente daquele determinado país e quais vão ser as barreiras ou dificuldades que você pode encontrar para você poder alcançar aquele cliente potencial. Na parte de finanças, a gente tem aí os riscos cambiais, que seria o quanto vale, né, a moeda daquele país comparado à sua moeda. Então esse risco pode ser muito forte. A gente pode ter uma alta do dólar, uma baixa do dólar, uma alta do euro, uma baixa do euro, uma instabilidade que pode acontecer, e por isso você tem que observar o valor que você tem recorrente aquele produto, aquele serviço, para poder observar e entender se vale a pena você ir para aquele segmento ou não. Risco político é outra questão também muito importante para poder se trabalhar, porque de fato as políticas que você está habituado pode ser diferente. A gente tem um problema aqui, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, a lei de Minas é de um jeito, São Paulo é de outro. Então você já tem aqui dentro do nosso país, você já tem aí algumas regionalidades que são diferentes de uma coisa para outra, de segmento para outro segmento, quanto mais se a gente tratar aí do aspecto global. Então, os riscos políticos existem, então a estabilidade do governo, como ele está posicionado, a sua política interna, a sua política externa, tudo isso é um risco que tem que ser calculado. O investimento, né, quanto você pensa em investir, e aí, nesse momento, você já tem que fazer aquela conta de ROI, né, retorno sobre investimento, para você saber quanto você pretende receber de acordo com esse investimento que foi criado. E o preço de transferência também é um assunto que tem que ser tratado ali, tem que ser observado para que você não tome nenhum tipo de prejuízo. E algumas operações têm que ser observadas também, como as operações que são externas, as de produção, né, aquelas que vão permitir que você consiga produzir naquele país, ou então importar insumos ou comprar insumos daquele determinado local. O de abastecimento, para você poder ter condição de dar vazão à sua produção. A de localização e de estoque são problemas que têm que ser observados na operação da sua empresa quando você pensa em internacionalização. E no RH a gente tem aí expatriados, né, a ideia de você trabalhar com trazer novos funcionários que pertençam àquele local. A parte de você procurar funcionários da mesma localidade, as motivações, né, que tem que ser tratadas de acordo com a sua regionalidade, então tem alguma série de fatores que tem que ser estudado aí sobre relacionamento humano, a parte de recrutamento e a parte de seleção também tem que ser observado nesse novo país. Então, a partir dali, você tem que estabelecer um plano para cada tipo de mercado, um plano de negócios que vem aí para a ideia do plano de internacionalização, então, seja, planos internacionais, o plano de negócio que vai trabalhar especificamente com a parte de operações de mercado, e aí, dali para frente, você vai trabalhando ali para poder observar cada um desses aspectos e trazendo aí algumas devolutivas para a sua implementação, a ideia de você conseguir tratar sobre essas questões que foram levantadas. E quais preocupações que a gente tem aí com a internacionalização das empresas? Né? Primeira coisa, qual que é a dívida externa do país? Ou seja, existem países que têm dívidas externas gigantescas, ou seja, são países que não honram com seus compromissos, e isso pode afastar um pouco aí a ideia de investir naquele local. Qual que é a estabilidade política? Você tem aí governos que são estáveis, governos que têm riscos comerciais, riscos de mudança de política. Por exemplo, você vai querer colocar a sua empresa num país em que existe um ditador.
E o cara vai lá, ele muda a política de acordo com o seu gosto. Então isso traz uma instabilidade para você poder trabalhar. Consequentemente, dificuldade no câmbio, né? Porque às vezes a escassez de moeda, às vezes você tem aí um baixo fluxo de moeda, uma desvalorização da moeda daquele país, isso pode trazer aí alguns problemas. E a regulamentação de entrada de firmas estrangeiras também, porque existem alguns aspectos legais em que o país ele tenta fazer proteções para o mercado interno e, consequentemente, traz alguns entraves ali para o mercado externo, e isso também tem que ser observado para ver se existe uma política mesmo de implementação de empresas estrangeiras ou se existe algum tipo de aspecto de proteção dessas questões ou até mesmo de repatriação de lucros. Isso tem que ser analisado com muita calma para você poder trabalhar aí nesse processo aí de internacionalização de empresas. Preocupações também na parte de direito e obstáculos de não patuais, né, praticados, ou seja, aqueles direitos e taxas que podem ser obstáculos na entrada de mercadorias em países de conhecimento exportador. A parte de corrupção, outro grande problema também que tem que ser observado, porque às vezes você tem aí facilidades demais em países por troca de favores, e a gente sabe que isso é crime, isso pode prejudicar a imagem da empresa. A gente tem também a pirataria tecnológica, né, que seria essa ideia aí de você trazer de fato a sua empresa, mas observar que eles exigem aí cópias, né, do seu material, do seu pátio tecnológico. Isso pode ser um problema aí que pode trazer algumas dificuldades aí da sua empresa, né, da sua política de trabalho interno, e os custos de produtos e políticas de comunicação, né? Então também tem que ser analisado se o custo de produção daquele seu produto tem relevância para aquele local e se a política de comunicação também permite você trabalhar de uma forma muito interessante, uma forma que tenha benefícios para todo mundo. E as preocupações do marketing, obviamente, nesse cenário todo, entender qual que é o comportamento dos novos usuários, quais são as etapas que a empresa seguirá para poder abordar esses novos mercados. Os produtos atuais servem para aquele novo mercado ou haverá necessidade de adaptação ou diferenciação? Quais são os riscos que a empresa correrá, né, entrar nesse mercado e como minimizar esses riscos? E poderá a empresa conviver com riscos da flutuação do câmbio? Ou será interessante analisar algum modo né, de comércio de compensação? Então, são preocupações que o marketing, como sendo o setor responsável pela imagem da empresa, tem que se preocupar sim, tem que estar envolvido para poder saber e planejar as melhores diretrizes. O processo de internacionalização não é um processo exclusivamente do marketing, não é o marketing que vai decidir se vale a pena ir para o mercado internacional, isso é da gestão, só que nós do marketing precisamos ter essas preocupações, analisar com calma, para entender se de fato é possível, não é possível, é a necessidade, não é necessidade, porque o nosso papel como marketing é de fato mapear os possíveis mercados, mas as decisões e as atribuições têm que ser da gestão do empresarial. E aí a gente tem algumas matérias né, do marketing internacional que são interessantes a gente observar né, em primeiras etapas de internacionalização e depois nas etapas posteriores. Né. Na parte de matérias relativas à gestão empresarial, seria a ideia do acesso a mercados e estratégias de expansão, a seleção de novos mercados, né, os novos atributos, como a parte ecológica, a parte de responsabilidade social, porque a empresa está se posicionando em um país com as mesmas diretrizes, né, ou então com as diretrizes mais próximas da sua realidade, do seu momento. Então, aquilo que a empresa faz pelo país, ela vai fazer por outro país também. Então, isso tem que ficar bem claro na hora de você trabalhar com algumas estratégias né, de implementação dessa nova empresa. E o resultado né, de relação e estratégia, então, isso também tem que ser observado para você poder entender aí como que você vai trabalhar com esses novos públicos. A outra coisa relacionada agora à parte de políticas públicas seria a promoção comercial, né, os programas de infraestrutura, incentivos, a formação, investigação e desenvolvimento, a eficácia dos programas de assistência, as feiras de comércio exterior, né, também são interessantes, e escritórios que podem estar trabalhando aí como apoio e suporte dessa nova empresa dentro do comércio exterior. E tem as etapas posteriores a essa implementação, que seria a parte de tipificação, né, você trabalhar pelos tipos de produtos, os tipos de serviços que seriam atribuídos, a parte de segmentação, que a gente já tratou um pouquinho, né, que seria você trabalhar com os blocos ali de consumidores, atendendo os públicos-alvos de forma específica, a interação entre estabelecimentos das redes, né, então, ou seja, a ideia de você integrar os estabelecimentos que vão estar compondo esse novo posicionamento da empresa naquela região,
Os acordos de cooperação, né, o comércio de compensação, se o câmbio precisar de uma compensação, você trabalha com comércio de compensação, e a organização de empresas multinacionais, né, e sim você tem aí uma estabilidade já feita quando você tem aí um processo já concluído aí de internacionalização. E na parte de políticas públicas, a gente tem aí a criação de medidas de ambiente competitivo, acesso a mercados, megaprojetos e contratações, isso obviamente a empresa ela vai se estabelecer e depois ela vai expandir, negociações comerciais, integrações regionais e cooperações regionais. Então, são as matérias aí que têm que ser observadas dentro do marketing internacional para que a gente possa chegar num consenso comum, que seria o projeto dessa empresa aí em outro país. As motivações que a gente tem aí, a gente tem as proativas, que seria procurar lucro, como toda empresa procura obter o máximo de lucro com o mínimo de custo, então a gente sabe que essa é a primeira motivação, né, da parte proativa. Um produto único seria uma outra questão muito interessante. Vantagem tecnológica seria você expandir, observando ali as questões, implementando novas tecnologias. Informação exclusiva, benefícios fiscais e economias de escala são motivações proativas para que você possa iniciar esse processo, esse projeto de internacionalização. E as reativas seriam as pressões competitivas, né? Isso aí seria trabalhar porque todo mundo foi para o mercado internacional. Se você demorar muito, a empresa de outro país chega aqui do seu lado, então você tem que tomar algumas medidas rápidas para que você possa trabalhar e ter vantagens também, né? Senão você acaba sendo apagado. Excesso de produção é outro motivador também que acaba levando as empresas a abrir mais mercados, porque produziu muito com custo muito baixo, então existe possibilidade de você vender para outros países, também é um outro incentivo, né, de forma reativa. As vendas no mercado interno estão em queda, então a gente tem que observar por conta de sobrevivência mesmo, uma nova possibilidade de mercado para poder atuar. Excesso da capacidade instalada também pode ser um motivador. O mercado interno está saturado, outro motivador também, que é muito comum, quando você tem aquele mercado que já tem aí um costume daquele seu produto ou serviço, você não tem mais como avançar, então você procura novos mercados. E a proximidade de clientes e mercado também é um outro fator aí que acaba levando a empresa a se posicionar de forma internacional. Nós temos aqui agentes de mudanças que influenciam a parte de internacionalização, entre eles os fatores internos, que seria uma nova ideia de gestão, novos gestores ou acontecimentos internos que são relevantes, que motivem essa expansão, e os fatores externos, que seria uma demanda, outras firmas que vão sendo atribuídas ou vão sendo absorvidas, os distribuidores podem estar mudando também de patamar, de local, os bancos, câmaras de comércio e atividades governamentais, tudo isso pode ser fator que influencia aí na internacionalização. E o ambiente do marketing internacional, a gente já falou um pouco sobre isso, seriam os fatores econômicos, políticos, sociais e culturais, legais, os de concorrência, os tecnológicos, os de moeda, fazendo uma correlação entre o cliente e a empresa. Esses fatores, todos eles têm que ser observados para que a gente possa ter sucesso, de fato, na internacionalização de qualquer tipo de marca ou produto. Vamos olhar então um pouquinho a questão dos aspectos econômicos, né, do marketing internacional. Então, algumas perguntas têm que ser feitas ali para que a gente possa observar de fato como é que funciona aí a concorrência, principalmente, e como que a gente está sendo afetado ou não por essa concorrência. A primeira deles é até que ponto que a nossa oferta afeta a concorrência de fato. Então, observar o nosso mercado e entender que existem aí algumas necessidades dos consumidores que têm que ser atendidas, que alguns desejos ficam aí às vezes latentes, que a gente tem aí uma demanda mesmo concreta para os consumidores, tudo isso tem que ser observado para que a gente possa tomar algumas decisões. E que tipo de produto a concorrência está ofertando? É algo inovador, original, tem mais nicho de mercado do que eu, existem vantagens competitivas, o produto pode ser melhorado ou são superiores mesmo. Então tudo isso tem que ser observado no aspecto econômico. Sobre o ambiente tecnológico, a gente tem que ter algumas observações bem claras, geralmente relacionadas a funcionários. A primeira delas é entender que o ambiente tecnológico ele tem aí uma ligação direta com os custos de produção e algumas perguntas como as pessoas daquele país têm conhecimento técnico suficiente para poder operar aquela tecnologia ou aquela determinada demanda. E outra coisa, se a gente entender que existe aí uma necessidade, o custo que você vai ter para poder trabalhar com a formação de funcionário pode valer a pena ou pode não valer. Então, tudo isso tem que ser observado no ambiente tecnológico, porque de fato é ele que vai movimentar aí as produções daquela empresa. No ambiente legal e político, a gente tem algumas questões aí que têm que ser observadas, como, por exemplo, a atitude face aos produtos de investimentos estrangeiros. Então, você tem aí alguns países que têm aí
mais potencial de venda, de comércio do que outros países. Então, você tem aí países que restringem muito, países que abrem muito, então isso tem que ser medido e trabalhado. A estabilidade política também tem que ser trabalhada, porque se você tem países, por exemplo, que estão em guerras, que estão aí com problemas internos ou externos, tudo isso tem que ser observado aí por conta de questões de segurança mesmo da empresa. A regulamentação monetária também tem que ver como é que está o índice de inflação daquele país, se as medidas que estão trabalhando ali dentro da política daquele país permitem que você tenha expansão do mercado, como que funciona a taxa de juros, tudo isso tem que ser observado quando você trabalha com novas empresas no ambiente político. E também você tem a burocracia, né, que tem que ser trabalhada aí para você poder entender de fato se o país é burocrático, se ele tem aí uma eficiência nas suas operações, ou se você tem aí uma dificuldade muito grande, alguns entraves muito grandes na hora de você implementar as suas estratégias políticas. E ambiente sociocultural também é uma das questões que tem que ser trabalhadas. Existem casos aí que são famosíssimos, como a IBM e a Coca-Cola, que abandonaram a Índia na sua primeira aproximação de mercado, então entenderam que não era um local próprio para sua expansão. As razões de comportamentos podem estar relacionadas ao desconhecimento da cultura, isso também tem que ser muito bem observado. E a gente fala muito sobre cultura porque por muito tempo foi negligenciada a questão da cultura daquele país, então não se tinha tanto estudo sobre a cultura do país e, consequentemente, você tinha problemas, né? Então, é vital para um processo de internacionalização que as empresas tenham um detalhamento da cultura daquele país e entendam as adaptações que têm que ser feitas para a nova realidade. E para a gente poder entender, algumas definições que a gente tem que se perguntar primeiro o que é cultura, a importância da cultura e quais são os impactos que diferentes culturas vão ter no nosso negócio. Isso tem que ser muito bem observado e é, de fato, uma das maiores questões na sobrevivência da empresa. Bom, fatores culturais que a gente tem que entender sobre cultura. Então, a primeira coisa é entender que a gente tem que observar o idioma, a religião, os valores e atitudes, a educação, a organização social, a tecnologia, a legislação e a política e a estética da ideia daquele país. Com isso, a gente tem aí um comportamento habitual daquele consumidor. Consequentemente, a gente consegue mapear, de fato, ali os interesses daquela cultura daquele país. Cultura, para a gente poder entender, seriam métodos que a sociedade utiliza para resolver os seus problemas. Uma programação coletiva de mentalidades, ou seja, para poder simplificar, cultura é tudo aquilo que a gente faz por aqui. Aquilo que nos pertence, aquilo que nos resolve, é uma cultura de um determinado país, aí, uma definição de John Moore. Impactos culturais, a gente tem aí as normas, os valores, o comportamento, a linguagem, a religião, a educação, a ideologia e as relações sociais, né? Quais são os impactos de uma cultura diferente no nosso negócio? A primeira delas é que a empresa, em processo de expansão, tem um impacto muito direto quando você observa ali a cultura, né? E uma nova cultura local implica em aculturação empresarial. Ou seja, você tem que absorver um pouco daquela cultura para que você possa trabalhar com aquele nicho de mercado. Então isso é muito comum e tem que ser dessa forma aí para que você possa sobreviver com a sua empresa no mercado internacional. Cultura e comportamento podem se trabalhar de algumas formas. A primeira delas é que não adaptar a cultura local, né? Então, se você acabar tendo aí um problema de adaptar a cultura local, você pode ter problemas de interpretação entre si e o ambiente local, tomar ações menos efetivas e causar fracassos desperdiciosos. Ou seja, você acaba tendo um problema muito grande quando você não observa a cultura daquele lugar. Implicações para o negócio seria você trabalhar para poder aprender o máximo possível antes de entrar passo a passo, não querer se afobar e colocar a empresa toda de uma vez só naquele nicho, planejar de forma flexível e construir bases de recursos humanos locais. Isso com certeza vai trazer aí um posicionamento, uma apropriação daquela cultura de forma muito mais fácil, quando aqueles funcionários acabam pertencendo ao seu pátio de colaboradores. E aí você começa a entender algumas questões e isso vai facilitar muito na sua implementação de novos locais aí de trabalho. Aprender o máximo possível de uma cultura diferente, né? Então isso é importante, porque você vai aprender o comportamento de consumidores diferentes, tradições de trabalho diferentes, processos empresariais diferentes, e conhecer os seus clientes, fornecedores e colegas. Isso vai ser, por exemplo, você trabalhar com compra de conhecimento, com joint ventures, como a gente já falou sobre entidades locais, e participação societária, também seriam mecanismos de você entrar localmente, conhecendo culturas e mantendo aí uma certa tranquilidade para esse início de implementação. Alguns tipos de perspectivas na orientação de gestão, né? A gente tem aí
os tipos, né, de orientações que a gestão pode trabalhar no marketing internacional. Dentre elas, a gente tem a etnocêntricas, que seria o país de origem é superior e vem semelhanças nos mercados estrangeiros, mas ele é superior. As policêntricas seria cada país anfitrião é único, vê diferenças entre países estrangeiros. A regiocêntricas vê semelhanças e diferenças nas diversas regiões do mundo, sendo possível tratá-las como as unidades de mercado integradas. Então, etnocêntrica e policêntrica na visão do resto do mundo. E a geocêntrica, aquela que vê semelhanças dos países de origem estrangeiros nos segmentos que seriam transversais. Então, essas são as diferenças aí nas orientações de gestão. E o processo de marketing continua sendo trabalhado aí com os seus vertentes ali, mesmo no ambiente internacional. Então, a gente tem aí o ambiente de marketing que vai tratar do mercado-alvo, baseado em pesquisa de mercado, o perfil do consumidor, vai ser analisado pela pesquisa de mercado, trabalhar com a parte do mix, do marketing mix, né, que seria produto, preço, prazo e promoção, elaborado-se um plano de marketing para você poder atender, de fato, o seu cliente. Então, o processo de marketing nacional, ele segue os mesmos processos que a gente trabalha com o marketing local, só que dessa vez focando aí nos mercados que podem ser trabalhados pelo mundo todo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do marketing internacional. A gente vai falar alguns aspectos que são interessantes para você poder pontuar e entender sobre o marketing internacional. Entre eles, a gente tem algumas fases desse planejamento, uma análise de situação, que pode ser externa ou interna, determinação de objetivos, investigação de mercados exteriores, avaliação das oportunidades, se criar o plano estratégico de internacionalização, né? Ou seja, o plano que você vai trabalhar para poder internacionalizar a sua marca ou produto, estratégias de crescimento de carteira de produtos, né? E estratégias de entrada, marketing mix e avaliação e controle. Essas são as fases aí do planejamento estratégico para o marketing. A gente já fala sobre cada uma delas que tem que ser observadas para que você possa criar, de fato, um plano de marketing internacional. E esse é o objetivo para a gente poder tratar aqui hoje. Primeira coisa, a gente tem que conhecer aí a análise de situação externa, que a gente chama de SLAPT. Seria aí observar a parte tecnológica, social e cultural, legal, econômica e política. Então a gente tem que olhar essas questões para poder decidir, de fato, ali quais seriam as ações para as próximas fases ali do marketing internacional. Então, a primeira ideia seria você construir um diagnóstico situacional, ou seja, você observar, baseado nas informações que você colheu, né, dessa matriz de SLAPT, que seria você trabalhar com listas de variáveis que possam surgir, ameaças ou oportunidades, e também observar aí a movimentação dos setores e atividades. E com isso você vai observar e vai colocar pesos e importâncias relativas para que você possa mapear e pontuar aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante na hora de você observar a situação de implementação de qualquer tipo de empresa. Esse diagnóstico ele tem que trazer aí uma precisão muito grande na hora de você trabalhar com as ideias que estão sendo colhidas. Então é importante classificar com uma nota ou com um grau de influência de aspectos positivos ou negativos que você está observando nesse plano de internacionalização. E depois você vai trabalhando aí por somas de desempenho para que você possa determinar quais são as ameaças, quais são as oportunidades e qual a sua relevância nos aspectos que têm que ser tratados aí na hora de você trabalhar. Para poder ficar mais claro, tem esse exemplo aqui que é bem interessante, que vai analisar alguns fatores ali. Então, esse aqui é um tipo de exemplo, né, que você vai observar, por exemplo, que as ameaças podem ser inovação tecnológica, restrição de crédito ou atividades promocionais. E aí você colocou um peso ali para cada uma delas e uma nota equivalente a elas, o desempenho que você tem sobre cada uma dessas medidas e a concorrência também você tem que observar se ela tem uma nota e o desempenho que ela pode alcançar. E aí você tem um total de ameaças e o total de ameaças da concorrência. E a gente tem outros fatores ali também de oportunidade. Quais seriam os pesos de oportunidade que você tem? Por exemplo, aqui tem ali a diferença de produtos, economia de escala de fabricação, crescimento de mercado. Você deu um peso e uma nota para cada uma delas, você observou o desempenho e depois você observa a concorrência, como é que estão os padrões da concorrência, e aí você consegue metrificar e observar se vale a pena ir para essa questão ou não, e observar também quais seriam os fatores aí de ameaça que você tem ali naquela situação ou não. Então, esse aqui é um exemplo aí de você observar a situação externa para a tomada de decisões aí na hora de trabalhar com o planejamento. E aqui eu tenho um ponto que eu acho importante dizer, gaste tempo planejando e poupe tempo fazendo. Acho que essa uma das frases mais sábias que existe na hora de você falar sobre planejamento, porque o planejamento ele vai ter essas suas fases de trabalho, tem cada uma a sua relação, mas o planejamento ele é, de fato, a fase mais importante de você implementar qualquer tipo de projeto. Então, quando você gasta um bom tempo planejando, você tem menos tempo que você vai gastar executando, justamente porque
você teve aí uma observação de vários lados aí daquele projeto. A associação de concorrência também tem que ser observada, né? Então, analisar a concorrência também é algo que tem que ser trabalhado. Então, a gente tem que trabalhar com a parte de produto e serviço que a gente está competindo. Então, isso também tem que ser claro e deixado observado de uma forma muito real. Definir, então, quais são os produtos e serviços que vão ser trabalhados, né? E o raciocínio para a parte de produtos que podem ser substituídos, né? Como campo de aplicação, vantagens e desvantagens, o ponto de vista de compradores e usuários, comparação do nosso produto com o serviço, argumentos a favor, argumentos contra, como centralizar o marketing nos pontos fortes e fracos ali, os pontos fortes, né, no caso, e deixar e compensar os pontos fracos, né? E como que vai ser trabalhado a situação da empresa a longo prazo, a médio prazo e qual vai ser a relação entre elas. Então isso também tem que ser observado na hora que você trabalha com a concorrência. E a gente tem algumas observações e uma das filosofias que eu acho mais interessantes, que seriam as 5 forças de Potter, que fala muito sobre análise de concorrência, que seria você trabalhar com o poder de negociação dos fornecedores, com ameaças de produtos substitutos, então isso tem que ser observado, com ameaças de novos concorrentes, com o poder de negociação dos clientes e com a rivalidade entre concorrentes. Esses poderes são aqueles que vão influenciar, de fato, a sua atuação naquele mercado que você escolheu para poder trabalhar. E para a gente poder trabalhar com, entender um pouquinho algumas relevâncias, a gente tem aí alguns aspectos que têm que ser trabalhados na hora que a gente observa aí esse quadro de concorrência. Né? Entre eles, a gente tem o poder de barganha do fornecedor, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha do comprador e os entrantes potenciais, aqueles que são ameaças de novos concorrentes. Ali. Então, a gente tem que observar tudo isso para poder observar como que funciona a concorrência, que pode ser na indústria, pode ser no comércio, e a partir dali você começa a elaborar algumas estratégias para poder mitigar essas questões. A outra fase também que a gente tem aí seria determinar objetivos e condições, né? Que seria entender qual que é o grau de compromisso que a empresa quer adotar com os compromissos que vão ser adotados com a empresa depois que ela se internacionalizar. Seria a ideia de você trabalhar com empresas que entendem o crescimento como uma estratégia integral, ou seja, geocêntrica. Ela vai trabalhar aí com essa ideia de abraçar o potencial do mercado e controlar de forma aceitável os preços e as possibilidades de standardização, né, de produtos. E a gente tem empresas também que vão trabalhar com operações exteriores, ou seja, como uma mera extensão dos objetivos nacionais. Então a empresa ela trabalha com orientação etnocêntrica, o país ele tem aí de fato uma relevância maior, né? O país de origem tem relevância maior e aquele país é apenas um braço de extensão daqueles objetivos nacionais. E os resultados podem ser atingidos aí de acordo com a orientação que a empresa quer trabalhar. Né? Então, existem algumas práticas que podem ser feitas para poder trabalhar e observar, de fato, alguns critérios que vão ser trabalhados no mercado nacional, observando a relevância para o mercado internacional. Depois que você determina os objetivos, então você tem que entender o tamanho do mercado, qual vai ser a cota do mercado que você quer atingir, como que você vai projetar a rentabilidade, né, a venda, custos e as margens, estabelecer os objetivos no marketing nas áreas relacionadas e as previsões de curto prazo em meses e de médio prazo em até 5 anos. Quais são os objetivos que você vai trabalhar nessa segunda fase aí, determinando aí o que você quer alcançar. E a gente tem uma terceira fase chamada investigação de mercados exteriores, né? Essa ideia seria você realizar análise de dados, né, estatísticas e técnicas de análise, buscar fontes de dados de informações que sejam interessantes, baseadas em sistemas, e a partir dali você observar e tomar algumas decisões. Né? Então, os objetos de investigação vão estudar esse ambiente, né, de concorrência e trabalhar com as dimensões de mercado. E para isso existe um objetivo de pesquisa que vai ser trabalhar com pesquisa de demanda, de concorrência, do aspecto ambiente econômico, o aspecto do ambiente legal e do ambiente cultural. Então essas investigações têm que ser tratadas para que você possa alcançar os objetivos ali nessa terceira fase. Ainda na fase 3, a gente tem que pensar aí em características do setor, né, como a evolução do mercado, a evolução do consumo, a evolução da produção e do comércio exterior e as empresas atuantes. Baseados na segmentação estratégica do mercado, estabelecer, de fato, uma matriz de segmentação estratégica, analisar aí os modelos, né, tem o modelo de diamante de Potter que eu vou falar um pouquinho sobre ele, e tem análise de perspectiva de mercado, são ações que você pode trabalhar na análise competitiva na parte setorial. Bom, olhando a parte do diamante de Potter, que é uma dos parâmetros que a gente tem aí para poder observar a análise sensorial, a gente tem aí uma estrutura de rivalidade de empresas com condições baseadas na demanda, setores
que são correlacionados de apoio, e condições dos fatores que vão estar observando ali algumas questões de infraestrutura, de trabalho qualificado, de recursos físicos e financeiros. A gente tem aí os setores de apoio correlatos, que vão estar trabalhando com fornecedores, especialistas, associações e indústrias. A gente tem aí a promoção e inovação de competição, aparições de novas firmas e acessos aos usuários e fornecedores, sendo base para estratégias de estruturas de rivalidade das empresas, e as condições de demanda, que são atreladas aí ao mercado global, relações com o mercado global e compradores sofisticados. Então, tudo isso é baseado numa análise competitiva que vai observar tanto o governo como as oportunidades também. E a fase de avaliação de oportunidade, a gente vai trabalhar com alguns segmentos. Então, primeiro tem que se definir quais são os segmentos universais, os segmentos diferentes e reunir os países que são homogêneos, aqueles que têm aí um interesse que é parecido com o segmento que você quer trabalhar. E a partir dali você tem alguns critérios que são básicos, que podem ser trabalhados. Dentre esses critérios, a gente tem aí a parte de potencial do tamanho do mercado, potencial do crescimento desse mercado, quais são as vantagens competitivas, aquilo que vai dar destacando você naquele mercado, e como que esse mercado pode ser acessível aí para o seu segmento, para as suas oportunidades. E ainda na avaliação de oportunidades, a gente tem aí a ideia de você trabalhar com mapas de dados comparativos, com mapas comparativos de exportação e importação, com a parte de fluxograma, que é a ideia de você mapear um processo e saber quais são as possibilidades de acerto e erro que eles podem trazer para você, o perfil do mercado que vai ser trabalhado e o rendimento que é esperado do investimento de mercado. E a partir dali você tem aí as matrizes de carteira, que seriam formas de você observar de fato o fluxo em valores que pode estar sendo interessante para aquela parte do avanço do marketing dentro, naquela empresa, naquele segmento internacional. Além disso, a gente tem a avaliação dos tipos de mercados exteriores, né, que seria um tipo 1, tipo 2 e tipo 3, são exemplos aqui, e a gente pode observar qual é o desses mercados que tem aí uma relevância interessante para a gente. Por exemplo, a gente tem aqui Estados Unidos e Europa, que tem aí entregas eficientes de produtos e serviços, excelente qualidade no aprofundamento do plano de marketing, que são fatores críticos para a gente poder trabalhar com o sucesso da empresa. E aí a gente tem aí algumas questões que podem ser trabalhadas, por exemplo, na ideia de você falar ou não o idioma. Então você tem aí algumas vantagens que você tem, porque todos eles trabalham aí com o idioma padrão, então você tem uma facilidade muito grande de entrar nesse tipo de mercado. Num tipo 2, a gente tem aí algumas habilidades que são muito valorizadas quando a gente pensa nesse tipo de país, né? Por exemplo, os países da América do Sul, que tem aí uma habilidade de comunicação muito fácil, né? Relacionamento interpessoal muito fácil, uma adaptação de cultura e influência no idioma também é uma característica interessante nos mercados da América do Sul, e existe um relacionamento muito mais próximo entre as pessoas, e isso traz aí um rendimento muito maior. E no tipo 3, por exemplo, que é um perfil no mercado da África, existe uma constante na economia de desenvolvimento. Você tem aí mercados que têm aí algumas dificuldades por fatores sociais e políticos, e a gente tem aí uma necessidade de uma flexibilidade muito grande na parte política, né? Então você tem aí, como você tem muitos problemas sociais, você acaba tendo uma flexibilização muito maior no aspecto político. Por isso você tem aí algumas questões que estão sendo analisadas. E a matriz de carteira, ela basicamente vai trabalhar com a atração do mercado e as características do exportador. Então a gente tem aí a atração que pode ser em alto nível, em médio nível, em baixo nível. E a gente tem alguns objetivos que são alcançados ali pelo tipo de exportador, que pode ser um expansionista, aquele que tem objetivo maior de expansão, aquele que é indiferente, que vai só observar o tamanho do mercado de acordo com aquilo que é interessante para ele, e o etnocêntrico, aquele que busca mercados que são atrativos para poder alcançar determinada demanda. Então, a partir dali, você consegue entender quais são as características do exportador que busca aí entrar no mercado internacional. E os mercados que a gente tem aí são os mercados que são classificados entre mercados primários, secundários e terciários. O mercado primário é aquele que trabalha com investimento de marca, que tem um controle total da comercialização. Já o secundário é aquele que vai trabalhar em nome do distribuidor, aquele que busca trabalhar atrás de uma marca, um produto ou serviço, mas ele distribui aquelas patentes naquele local. Então ele tem um controle parcial ali do trabalho que está sendo feito. E o terciário é aquele que vai trabalhar com nomeação de agentes que vão estar representando ali a empresa por vendas esporádicas, aquele que não tem aí um compromisso tão fiel com aquele local que está sendo trabalhado. E a gente tem aí algumas matrizes que têm que ser trabalhadas com a parte de atratividade e compatibilidade. Entre elas a gente tem na atratividade o crescimento de mercado, a dimensão do mercado, a estabilidade do mercado, a rentabilidade do mercado e a intensidade da concorrência. E na compatibilidade a gente tem a acessibilidade do mercado,
a quantidade média de encomenda, a qualificação dos colaboradores, a notoriedade da empresa, tem aí aspectos que são notórios para que ela possa ser aí, de fato, representante daquele segmento, e a parte de regulamentação também. E na avaliação de riscos globais do mercado exterior, a gente tem o risco de caráter nacional, que é envolvido com a parte do risco econômico, fatores comerciais, riscos financeiros, e nós temos o caráter internacional, que seria o risco de câmbio, ou seja, a flutuação do valor das moedas, e o risco político, que também é um dos motivadores ali, para que a gente possa observar, porque cada país tem uma política interna e externa que pode trazer aí algum tipo de risco para a sua empresa. As principais medidas de proteção que existem de risco seria a ideia de você trabalhar com a nacionalização, né? Ou seja, você repatriar a sua empresa dentro daquela nação que ela está sendo trabalhada, a expropriação, os confiscos, a divisão de propriedade, a participação na gestão e a restrição de números de administradores estrangeiros para que você possa ter alguma qualidade ali, que você tenha não tenha tanto impacto de fato nessas questões aí que envolvem o risco nas empresas. A gente tem também uma igualdade de processo administrativo, resultado e ganho, e a prática de marketing mix como uma solução aí para essas questões. E ainda falando sobre resultados e ganhos, a gente tem a regulamentação sobre exportação e importação, restrição de novas remessas, as normas restritivas, as políticas contábeis e a garantia de transferência como medida aí para você trabalhar com resultados e ganhos. E observando esse cenário, a gente tem aí algumas questões que têm que ser trabalhadas dentro das fases que a gente tem que observar como sendo as prioritárias. A gente tem aqui o produto como base ali para a gente poder trabalhar, então a gente tem que observar as leis locais, a tecnologia, as restrições daquele produto, as normas de funcionamento, os projetos daquele produto, a vida útil daquele segmento, daquela estratégia que você está trabalhando com aquele produto, a adaptação das condições legais, a duração das patentes e a produção em margem local ali, tem que ser observada na parte do produto. Na distribuição, a gente tem a designação dos territórios, os tipos de intermediários, a representação da minoria, pagamentos aos agentes e manuseio dos produtos tem que ser trabalhado. A parte de preço seria a parte de preço de transferência, preço mínimo e preço máximo, preço da matéria-prima local. Então, obviamente, você vai querer trabalhar com a localidade por conta da ideia de você diminuir o custo na hora de trabalhar com logística, né? Então, exportar ou então trazer do seu próprio país a matéria-prima pode ser um prejuízo, então tem que ser observado isso também. E também trabalhar aí com a parte de comunicação, que seria a produção local de propaganda, a parte de artistas locais, por exemplo, quando você vai atrelar uma marca, os tipos, né, de mensagens que vão ser trabalhadas e como eles vão ser observadas, e também a restrição do tempo, né, em determinados meios de comunicação que podem ser diferentes de país para país. E as opções estratégicas de planejamento seria seguir aí com as especificações de cada país, adaptar de fato aí os produtos para aquela cultura, para aquele povo, e lançar os produtos de forma sequencial, ou seja, você vai trabalhando de forma gradativa naquele mercado para que você possa entrar aos poucos e conseguir alcançar o máximo de público possível. As estratégias de entrada seria a ideia de você trabalhar com a seleção, né, dos mercados, ou seja, você vai trabalhar de acordo com aquela orientação da empresa, como que ela está seguindo, se ela vai ser etnocêntrica, policêntrica ou geocêntrica, vai trabalhar com o risco que vai ser assumido para que você possa implementar essa estratégia que vai ser trabalhada e procurar trabalhar em cima da margem de rentabilidade desejada, aquilo que vai promover de fato ali o ganho dessa empresa naquele mercado internacional. E as etapas do processo de crescimento de internacionalização das empresas, ou seja, como você cresce, expande na cadeia local, seria, de fato, o controle de vendas, né? Então, seria como que você está vendendo para aquele mercado, como que você está exportando, como que está sendo implementado ali o comércio naquele local, os licenciamentos que podem ser atrelados aí naquele local, ou seja, as licitações que vão aparecendo para a empresa, a implementação de filiais no exterior, ou seja, você criar novos escritórios, novas fábricas, indústrias e comércios, e o desenvolvimento das operações conjuntas, como está sendo sincronizado a empresa filial com a empresa matriz. Então, isso tudo são as etapas que a gente pode perceber e entender que fazem parte desse processo de internacionalização das empresas. E como a gente trabalha com o nível de risco, né? A gente tem aí a parte de exportação direta, indireta, concessão de licença, sociedade e investimento direto. Esses são os níveis aí de riscos que podem ser trabalhados. Na exportação indireta, a gente sabe que a gente tem um risco menor, porque são baseados em vendas esporádicas. Na direta, você começa a ter um fluxo muito maior,
Com a concessão de licenças, você acaba tendo uma implementação da empresa naquele local. Com a parte de sociedade, você adquire, de fato, ali parte de uma empresa, ou então você transfere ali alguns recursos para aquele local específico, então ela faz parte do pátio de negociações da sua empresa a partir de agora. Investimento direto seria você, propriamente, implementar, de fato, a sua empresa naquele local. Além disso, a gente tem também a avaliação por etapas, né? Então a gente trabalha com a avaliação de resultados em cada um dos mercados que foram trabalhados no mercado internacional, a avaliação dos resultados no seu todo, ou seja, inclui o mercado nacional também, determinação dos objetos globais para cada um dos mercados e a correção de desvios, né? Que seria a ideia de você trabalhar com essa correção para poder maximizar os ganhos e lucros aí. Galera, eu espero que vocês tenham curtido, gostado desses momentos que a gente passou aqui junto nessa aula. Falamos um pouquinho sobre dois aspectos importantes, que é a identidade da empresa no posicionamento do marketing internacional e também sobre o planejamento de como você pode implementar, de fato, algumas estratégias e observar alguns pontos de relevância para que você possa ter aí, de fato, uma empresa bem estabelecida nesse mercado mundial. São aspectos que são recorrentes, que têm que ser observados de forma estratégica e estruturada, para que você possa conhecer o mercado, analisar sua relevância, analisar sua importância, e a partir dali você consiga elaborar algumas estratégias que são interessantes para poder trabalhar com esse público diferenciado. Obviamente, não existe uma solução mágica, não existe uma caixinha de respostas, né? Então, tudo é baseado em pesquisa de marketing, pesquisa de mercado, tudo é baseado em análise de comportamento de usuário, análise de concorrência. Esses conjuntos todos de fatores, a parte de segmentação, tudo isso que a gente tem conversado, ele tem essa relevância importante para que quando você for implementar, de fato, uma empresa no mercado mundial, ela possa ter conhecimento de causa, possa entender quais são as categorias de países, possa entender quais são as suas características e relevâncias para que ela possa tomar a melhor decisão em se ambientar. Então a gente tem aqui um cenário bem diferenciado, aquele cenário em que você não pode deixar de ir para o mercado internacional, mas você também tem alguns riscos inerentes na saída do mercado internacional, e as empresas todas passam por esses dilemas e vão trabalhando aí para poder trabalhar com essas novas perspectivas e entendendo aí as necessidades também. Então espero que vocês tenham curtido, gostado desse momento que passamos juntos aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês.